livro, né, Duda Penteado, Artistic Revolution, Arte e Transformação, é um resultado de uma proposta, de um trabalho, uma trajetória de quase 3 anos, onde nesse momento, né, eu tive a oportunidade de refletir sobre o meu processo de manifestação artística por mais de 20 anos e fazer esse trabalho juntamente com diversos críticos de arte. Então é um momento muito especial, né? Existem obras desde quando eu comecei, né? As minhas primeiras referências de obras que eu achei que elas diziam alguma coisa, por volta de 1995 até 2013. Eu sou a Gracinha Pinheiro, sou amiga do Duda, conheci o Duda desde 1999 e sou colecionadora, admiradora, sou fã do Duda. O Duda é um artista diferente, ele é um artista maravilhoso, ele é um artista empreendedor, é um artista tão contemporâneo e ele é um inquieto, um curioso. E o que faz o Duda diferente é que ele é um estudioso. O importante para ele é a busca. E ele se interessa, ele conversa, e ele consegue reunir tanta gente como hoje está aqui. Ele traz gente de Vitória, eu estou vindo de Vitória, ele traz gente dos Estados Unidos, ele traz gente do mundo inteiro, de Dubai, para estar com ele aqui. Nessa questão de elaborar o livro, a gente começou o livro abrindo ele com um texto extremamente poético e filosófico, né? Que ele faz toda uma alusão o que é a busca da raiz da existência do ser humano. E eu acho que o Olívio Guedes foi muito feliz em escrever esse texto, Duda Penteado, o artista do instante eterno, que é na verdade uma reflexão das raízes da nossa existência, né? Voltando à caverna, né? Tentando entender aonde começam as primeiras manifestações do ser humano, né? Ele começa na caverna, o homem começa a se registrar, começa a se expressar, começa a fazer as primeiras marcas, né? A criar os seus primeiros sonidos, a criar a sua primeira sinfonia, né? E ali a gente começa a entender um processo, né? De um ser humano, de um animal que é elaborado. E daí então a minha obra ela busca, né, nesse texto poético existem várias alusões, mas a minha obra ela busca um diálogo com a antropologia, com a história, com a filosofia e com a teologia, né? E o ser humano na verdade deixa a sua primeira evidência na caverna, que ele está preocupado muito mais, a preocupação dele é muito maior que o material, que a sua existência do aqui e agora, né? Tanto que aquela própria conflito, né, do homem ter que sair para caçar grandes mamutes e animais e ao mesmo tempo achar tempo para descer nas cavernas e se registrar no fundo delas, já é uma grande metáfora, já é uma grande alusão à sua jornada espiritual existencial. Hoje, no lançamento do livro dele, apresentei ele no meu trabalho da PUC, que eu faço um curso de conservação e restauro, e hoje no curso de arte política eu falei do trabalho dele, dessa energia social que ele tem e desse compromisso com o outro que ele tenta enlaçar através da arte e cada vez mais fazer um movimento de transformação, né, social, que eu acho super importante. Então, o artista do instante eterno é aquele que é uma grande tentativa de materializar a essência do ser humano. Algo extremamente difícil, né? A grande obra de arte talvez é aquela que possa materializar a essência de algo. Como você faz isso? Em uma pincelada, em uma manifestação, em uma palavra? Como tirar a gordura de algo para que aquela essência se manifeste, né? Então eu acho que esse texto, ele é fantástico, o título dele é fantástico, é O Artista do Instante Eterno. Realmente a minha obra tem essa busca, essa volta à caverna, a essência do ser humano, né? Esse conflito que é demonstrado logo no começo, aonde o homem ele está entre o espiritual e o carnal. É indivisível essa questão na nossa existência. Essa manifestação contundente
desse registro na caverna, né, onde o homem acaba criando o seu primeiro estúdio, e ele desce em suas profundezas para se manifestar plasticamente, essa é a primeira evidência desse conflito, dessa metáfora e dessa poesia da estética do ser humano. E é o que eu tento fazer na minha obra, independente de eu estar fazendo uma performance, de eu estar fazendo uma escultura, uma pintura, o tema da minha obra é este ser humano que tem o poder de construir ou de destruir a humanidade com uma voracidade, com uma intensidade incrível. Nós somos, né? Digamos que em estudos teológicos nós somos, e digamos talvez num pensamento mais moderno em Shakespeare, o centro da atenção do mundo, né? O Duda tem uma característica assim apaixonante. Ele põe a alma dentro do trabalho dele. Então eu acho que essa é uma diferença muito grande. E dentro daquilo que ele faz, a gente sente toda a essência dele. E é um prazer imenso eu estar aqui hoje e tê-lo como meu amigo. Eu fico muito feliz. Então, o Elemental Fossils, eu acho que é importante dizer que no processo de um artista, a gente usa um lado instintivo, uma produção plástica. O que eu quero dizer com isso? Que as palavras ou as fontes dos materiais que eu leio para nutrir o meu pensamento, ou todas as outras atividades, elas vão entrando num arquivo de certa forma consciente, e o artista tem que entrar naquele transe, né? Ele entra naquele transe onde ele acaba mexendo com aquele arquivo inconsciente. A série Elemental Fossils, ele é uma série que ela vai se transmutando, ela é escultura, e ela é desenho, e ela é impressões em papéis, e ela é pintura, mas existe essa dialética de conflito nessa série, onde você vê o diálogo do ser humano se encaixando. Então, se você olhar bem, ela tem esses seres alienígenas e seres transmutantes, que na verdade é uma metáfora ao ser humano, onde os ossos se encaixam, onde as peças se encaixam. Toda essa metáfora poética está dentro dessa série chamada Elemental Fossils, os fósseis elementais, né? E eu acho que tanto o Alejandro Reyes como a Kátia Canton, que escreve um texto mais contemporâneo, já em cima dessas conversas que eu tive com ela, mas tanto o Alejandro Reyes capturam essa essência, né? Dessa beleza, que existe uma tensão, que existe uma corrosão, que existe algo desencaixado. Isso é ser humano. O Duda, particularmente, enxerga nisso, consegue ver nos destroços, naquilo que a gente não enxerga, ele consegue enxergar beleza, consegue transmitir a opinião dele, ou consegue suscitar a reflexão das pessoas, e isso é significativo. Tem alguém que diz que o feio, para qualquer pessoa, o feio, o belo lhe parece. Ou seja, não dá para a gente definir muito bem o que é feio e o que é bonito, que é uma questão extremamente subjetiva, pessoal, mas acho que o Duda faz isso muito bem. As pessoas que convivem com ele conseguem enxergar ele nas obras dele, então acho que isso faz um diferencial muito grande. Acho que, na verdade, essa é a assinatura de todo artista, né? A gente aproveita o momento desse livro para trazer reflexões contemporâneas a um processo, né, de arte que vem acontecendo dentro do meu trabalho por 20 anos. Então, o tema da mundialização e globalização são temas muito contemporâneos dos nossos dias de hoje. E, na verdade, de uma forma bem simples, a mundialização é algo que sempre aconteceu. O ser humano, ele sempre procurou se comunicar e trocar. A própria plástica da existência do ser humano, ele começa a andar, né? Ele tem a sua vida nômade, e aí ele começa a ficar mais elaborado. Em vez de ficar gastando energia naquilo, ele resolve se plantar. Mas nesse processo não é tão simples, que ele sobe, desce, e aí ele começa a desenvolver a sua ciência, a sua tecnologia, e começa a criar suas primeiras canoas, enfim. E a turma entra numa canoa e sai do outro lado, e se perde. E pensando geograficamente,
É importante isso, porque quando a gente fala de economia, de tamanho, de um povo, a geografia é totalmente determinante nesse sentido. O ser humano ele foi se transformando e a geografia do planeta era diferente, né? As terras eram mais juntas, enfim. O ser humano ele vai se espalhando, vai se perdendo e aparecendo em outras partes e se misturando por razões de sobrevivência e outras, né? De sua estética de ciência da época e de manifestações culturais que ele foi formando. Então a mundialização é tudo isso, é essa troca. Agora, a globalização não pode ser confundida com a mundialização, porque a globalização ela vem de uma estética de dinheiro, né? De domínio, de monopólio. E eu acho que aí é muito importante a gente fazer a reflexão, porque a globalização, por nós entendermos a evolução da ciência, da tecnologia, o processo de mundialização dentro da globalização é muito mais acelerado, porque o ser humano consegue se comunicar muito mais rapidamente e de outras formas, não só passando por monopólios, por exemplo, da mídia. Hoje em dia ele filma no faz Facebook, faz Twitter e manda mensagem. Isso criou a sua própria estética de comunicação. Eu diria que isso está parte ainda num processo de mundialização. Mas a globalização é esse sistema de monopólio muito forte relacionado a império, a dinheiro e que se manifesta no mundo inteiro de uma forma muito violenta. Na verdade, vivemos na época da globalização e a globalização não está resolvendo os problemas da humanidade. Continuamos a ter fome, continuamos a ter miséria, assim, a divisão de renda está cada vez pior por causa da globalização. E eu acho que a estética mais complicada com tudo isso é essa questão do homem poder apertar um botãozinho, implodir ou desconectar ou transformar uma vila, perdendo um contexto local. E a existência do ser humano nesse momento depende de um conceito chamado local, que é o local e o global. Então eu acho que essa estética da globalização e desses monopólios tem que ser algo muito bem monitorado, porque na verdade essas grandes organizações elas mudam de nome e mudam de papelada e mudam de logo, mas estão espalhadas de formas massivas e muito influentes no mundo de hoje. Eu fiquei muito contente com o reconhecimento dele lá fora, né? Foi em 2009, nós estivemos lá na ONU para receber uma medalha. Eu recebi a medalha da Paz do Sérgio Vieira de Mello e ele recebeu uma medalha também muito importante de reconhecimento pelo valor que ele tem artístico, né? Representou bem o Brasil, né? Continua representando, porque ele está mais lá do que aqui, né? De uma certa forma, o Brasil e os Estados Unidos existem muitas similaridades, são continentes muito grandes, existem por volta de 500 anos, né? Eles todos têm 500 e tralalá, eles são países que têm uma durabilidade de tempo similares. Existem suas diferenças, né? Os Estados Unidos é uma raiz protestante, o Brasil é uma raiz católica, mas enfim, nesse jogo de conflitos sociais e situações, provoca um estado de alerta muito forte, que eu acho que é muito importante para um artista, muito importante para pessoas que estão conectadas a movimentos globais, né? E isso acaba gerando uma agilidade. E para simplificar, eu virei um outro. Eu cheguei lá, eu era um latino, eu não entendia, eu fui aprimorando inglês e começando a aprender o espanhol, mas de uma certa forma ou outra, no final fui muito bem recebido, criei uma trajetória muito grande nos Estados Unidos, mas eu nunca me senti, é difícil dizer isso, eu nunca me senti que eu sou da América do Norte. Eu sempre fui brasileiro, sempre vou ser brasileiro. E essa estética, esse incômodo, é o material que faz você engolir, né? Faz você continuar nesse processo,
E dali se sai esse alimento dessa condição. Então, o exilado voluntário, eu acho que é uma experiência que milhões de pessoas deveriam passar, né? Eu tenho o prazer de conhecer o Duda aí desde 2009, é um grande amigo do meu sogro, né? E a gente foi se aproximando e conseguiu ter essa amizade maravilhosa, tive a oportunidade de conhecê-lo, estar com ele aqui no Brasil, em Nova York, e poder acompanhar um pouquinho do trabalho, essa transformação que é o grande artista do Penteado, né? E poder apreciar aí toda essa maravilha que é o trabalho dele. O Duda é um cara, além de uma pessoa muito sensível, é um cara que é um multi-homens aí, você consegue falar com o Duda de vários assuntos, é um cara que tem uma visão tanto de mundo como de futuro, que é um aprendizado, assim. Para mim, estar com ele é sempre estar aprendendo, é sempre poder apreciar esse trabalho, e sem dúvida, facilita muito essa faceta dele, essas várias facetas que ele tem. O resultado de ser o exilado voluntário foi um processo onde eu me envolvi com líderes na área de Nova York, que tinham raízes latinas muito fortes, alguns nascidos nos Estados Unidos, outros não. E daí surgiu um projeto chamado We Are You, Nós Somos Você. E lida com todo esse conflito, né? Na verdade, falando da perspectiva dos Estados Unidos, todo mundo lá é um imigrante, né? Mas as camadas mais recentes são talvez consideradas como os invasores, enfim, né? Existe toda uma estética política ali, né? Um pouco, digamos, manipulada, né? No sentido de que o latino ou o que está invadindo está roubando os empregos. E não é uma verdade, porque, na verdade, para você ter um emprego decente nos Estados Unidos, você tem que ser legalizado. Enfim, essas tensões em volta, elas não começam hoje. Aonde eu fui beber? Fui beber no Martin Luther King Jr., que começa essa revolução, né? Que é uma revolução por direitos, com uma grande desculpa, né? Racial, de cor, né? Que é um tremendo abuso da humanidade, né? Enfim, usado em diversos momentos da história, tanto a escravidão como esse tipo do abuso do exilado ou outro, acontece na condição da evolução do ser humano. E temos momentos muito fortes na construção do novo mundo, né? Na estética do novo mundo. O Duda, ademais de ser um artista extraordinário, um artista bastante peculiar, é uma pessoa que tem um conteúdo, que na verdade esse conteúdo de alma ele traz para a sua arte. Então eu me sinto muito honrada de estar nessa noite, realmente uma vez mais reconhecendo e agora vendo todo esse seu trabalho num livro, um livro que com certeza estará na nossa casa, no nosso escritório, mais do que um objeto, mais do que um objeto de decoração, mas sim um objeto de inspiração. Eu vejo no Duda alguém com uma visão muito global. Não é só a visão, mas a experiência e o sentimento global. E nós sabemos que o nosso país também se caracteriza por toda essa diversidade. Então o Duda está num ambiente propício para trazer todas essas coisas que ele viveu lá fora, né? Com certeza terá um sucesso. Ele tem coisas aqui marcantes que já vem realizando em diferentes locais e nós temos certeza de que hoje será mais um grande passo. É importante contar essa história. Da onde nasce o poema We Are You? Essa história de bastidor. Trabalhando com essa associação em Nova York, veja bem, fui convidado a fazer um pôster posteriormente, antes de eu lidar com o tema do We Are You. Eu fui convidado e eu peguei uma escultura minha da série do Elemental Fossils com ossos e criei um pôster de uma estética extremamente contemporânea. Era uma fila onde a gente ia diminuindo essa escultura e aumentando ela. Aquilo ficou muito forte. E era uma conferência sobre a velhice e sobre o processo humano, e enfim. E aquilo ficou muito forte, tinha a ver com quem espera na fila, quem é atendido, enfim. Quando esse pôster saiu, foi um sucesso por um período bem limitado.
Quando chegou a própria mídia latina dos Estados Unidos, eles se negaram a gravar e a mostrar esse pôster. Porque o latino dentro dos Estados Unidos era aquele que tinha chegado à terra do milk and honey, do leite e do mel. E que, de certa forma, os Estados Unidos têm muita oportunidade, mas também não é assim. Aquilo me indignou, porque eu fui chamado para aquela conferência e no final o Mário Tapper vira para mim e fala: Duda, nós não vamos fazer a tua entrevista, não dá. Estão dizendo que essa estética que você criou é muito forte. É muito forte. Eu falei: muito forte para quem? Para americano ver? Então não vai dar para te explicar agora. Daí, eu acho que naquele momento nasce o Duda, o ativista. E aí ele me chamou depois de um tempo para a gente continuar o trabalho e tal, e eu falei para ele: olha, eu acho que não é por aí, em vez de a gente criar um pôster, uma estética para uma conferência ou outra, eu acho que está faltando a gente criar uma obra que lida com a estética do latino, porque ele está inserido em tudo dos Estados Unidos. A segunda maior língua falada no mundo inteiro hoje em dia é espanhol, e ele está em toda parte dos Estados Unidos. E ele é americano. Muitos deles são advogados, são filhos, já são netos. Existe alguma coisa mal resolvida. Aí eu falei para ele: olha, ou eu faço essa obra que vai ser uma pintura, ou eu não faço nada. E ele topou, era uma pessoa extremamente militante e genial. Falou: não, Duda, vai e faz. Daí se nasce a pintura, o Iaiu, e se nasce o poema. Basicamente, quando eu fiz essa pintura, o poema saiu. Mais pra frente, eu acabo entendendo que eu tenho um processo criativo muito parecido com Michelangelo. Michelangelo, ele não era um poeta no sentido clássico, como eu não sou também, que escreve diretamente da palavra, mas ele fazia alusões e textos poéticos às suas próprias obras. E é o que eu faço. E daí se nasce, junto com essa pintura, onde é uma decomposição da bandeira americana. Existe uma mulher, que é uma alusão à Estátua da Liberdade segurando um bebê novo. Existe nessa pintura também uma estrela nova se juntando a essa bandeira, se juntando a essa composição. E daí se nasce. Eu vou ler a versão traduzida para o português, ele foi escrito primeiro em inglês. Mas aí está: América, América, na virada do milênio, ainda chora, ainda luta, ainda ignora. Ainda assim aparece nos quatro cantos da terra. América, Madre América. Não mais ou somente branco, azul e vermelho. Um novo som, uma nova cor, uma nova pincelada. Amarelo, marrógane, roxo, lilás, ouro, latino. Não precisa mais ter apenas mãos que trabalham a terra, mas advogados, juízes, médicos, educadores, um senador, um governador, uma voz em formação de uma nova cultura. Latino, América do Norte, América Latina. Nós somos vocês. Nós somos americanos. E o Duda, além da simpatia, que eu não acho que só a simpatia seja tão importante na obra do artista. A gente primeiro tem que analisar a obra. Não importa se o artista é simpático, o importante é a sua arte, a sua criação, a sua emoção, o que ele sente na hora de criar uma obra de arte. Não tem nada parecido com o Duda, nada. Eu acho que é uma arte que ele mesmo criou. Quando você vê uma obra do Duda, você já sabe que é do Duda, entende? E ele tem também umas esculturas que ele faz com ossos de boi, de animais. E são incríveis, são maravilhosas. Eu acho muito importante falar isso no final dessa obra. Essa poesia ela é tão poética, eu acho que tem uma poética tão profética, que ela faz uma alusão de um conceito novo.
Não falamos hoje em dia mais em América do Norte, América do Sul e América Central. Somos as Américas, com as suas economias, com as suas diferenças, mas também com as suas evoluções. E agora o mundo olha, principalmente depois da crise de 2008, para as Américas. E está aqui no poema, né? Latino, América do Norte, América Latina, nós somos vocês, nós somos americanos, são todos novos, né? Somos América, somos todos da Nova América. E aí está essa referência. Então essa obra ela não fala só do que acontece nos Estados Unidos, mas ela fala desse diálogo dos Estados Unidos para todas as outras Américas e com o mundo. Simplesmente é um luxo, né? Ele morar em Nova York, fazer um lançamento aqui no Brasil, exatamente aqui em São Paulo, na nossa capital, na nossa casa, na casa dele, né? No cantinho. Então eu acho que ele deve estar sentindo assim uma alegria imensa, família junto, a mãe, os irmãos. Eu acho que ele está sentindo uma euforia muito grande. Até porque, o que a gente pode desejar para um grande artista e para um grande amigo, principalmente uma pessoa que você admira profundamente? Sucesso! O projeto Beautiful Ashes, né? Esse é o projeto que marca a minha vida profundamente e é um outro momento que eu acabo tendo uma confirmação do poder da arte, do papel da arte na nossa sociedade, né? Ele começa com o fato que transforma, né, o nosso mundo, a virada do milênio, aonde toda vez que vamos falar em virada de milênio, um grande acontecimento, ou o mundo vai acabar, ou vai ficar melhor, ou tudo vai se renovar. Bom, o mundo não se acabou, mas aconteceu uma sinalização nova, que foi esse ataque, aonde a gente fica com essa referência muito clara que a Guerra Fria tinha acabado. Tínhamos entrado na estética dessa violência, né, nova, que seria do terrorismo, do terror, as pessoas poderiam ser plantadas dentro de outros países e educadas. Então, estamos numa estética nova da guerra, né? O ataque do World Trade Center é o momento que materializa, né, essa ideologia, que obviamente já vinha sendo cultivada por um tempo, né? Mas o ataque do World Trade Center materializa isso. Daí nasce o projeto Beautiful Ashes. Ele nasce de uma coisa extremamente intimista. No dia do ataque eu estava no topo, estava dentro do estúdio, recebo uma ligação da minha esposa dizendo que o primeiro avião tinha entrado nas torres. Eu subi juntamente com um crítico de arte no topo do prédio e fiquei olhando para ele e disse, pois é, isso é uma coincidência, né? E a gente tentando humanizar essa situação, né? Dali a pouco a gente acaba vendo um avião vindo e ele faz uma curva e entra no segundo prédio. Quando eu vi aquilo, eu olhei para ele e falei assim, isto não é uma coincidência. E entrei num estado de letargia, em algo emocional tão profundo que eu não lembro como eu fui embora, eu não lembro como despedir dele. Eu lembro que ideias e pensamentos começaram a passar na minha cabeça. Por exemplo, é a Terceira Guerra Mundial acontecendo. Fato totalmente aterrorizante para um brasileiro em Nova York, né? Na verdade, eu estava do outro lado do rio Hudson, em Jersey City, aonde é o meu estúdio, e tinha a pior vista direta, né, do World Trade Center. E fiquei olhando aquilo e num período de 1 hora vi aquilo tudo se desmoronar. Foi um fato importantíssimo, porque naquele momento que tudo aquilo acontecia, minha irmã morava na época com o marido, a Cristina e o Matheus moravam logo ali do lado, no Battery Park, do lado, 2, 3 quadras do World Trade Center,
e aquilo tinha sido tudo destruído. Então eu fiquei praticamente 2 dias sem saber se eles estavam vivos ou não, e depois o sistema de telefonia, de comunicação foi interrompido, obviamente, e depois de 2 dias eu recebi uma ligação, um e-mail da minha mãe dizendo que estava tudo certo, eu não conseguia entrar em contato com eles, então foi um caos total, né? Ninguém nunca esperava que aquilo ia acontecer, eu acho que muito menos o americano, que não se preparou para essa estética nova de guerra. Enfim, o projeto Beautiful Ashes ele é profundo, porque ele acaba lidando com, novamente, né, essa retórica do ser humano ter o poder de construir e de destruir. E nesse momento eu me encontro profundamente com o meu trabalho, né? A estética do meu trabalho é o ser humano e é, de uma certa forma direta ou indireta, esse diálogo com fazer o bem, fazer o mal, construir, destruir, enfim. Se a gente for pensar na humanidade, ela é isso. Civilizações aparecem e desaparecem. Mas era uma coisa que estava acontecendo ali na frente, né? Estava acontecendo comigo. Mais de 3 mil pessoas morreram e milhões de histórias aconteceram em volta de tudo isso. E ficou muito claro, né, que nesse mundo de virada do milênio, qual seria o diálogo do homem, né, numa sociedade mais globalizada, né, numa sociedade onde as pessoas teriam a tendência de comunicarem, de trocar informações mais rapidamente, se resultaria em guerras mais violentas, né? Esse diálogo ficou muito claro, né? E então, aí eu comecei a entrar naquela questão instintiva e a primeira obra que veio na minha cabeça foi a Guernica de Picasso. E eu fiquei com tudo aquilo, né? Aquela carga toda emocional e num processo de 1 mês, a estética de 2 obras já tinham acontecido. Uma era eu reconstruir essa Guernica, que eu chamo essa Guernica da virada do milênio, que depois eu dei um nome chamado Beauty for Ashes, ao invés das cinzas a beleza, que vem de uma temática de Isaías do Antigo Testamento. O que significa? Por que Beauty for Ashes? Porque não é a beleza que vem das cinzas. Porque, na verdade, não existe beleza nenhuma em destruição. Para quem viu guerra, para quem viu destruição, aquilo depois destruído não tem nada belo. Só existe a clara evidência da crueldade do ser humano, né? Quando a gente se depara com isso. Então, Beautiful Ashes não é a beleza das cinzas. Ela é o quê? É uma reflexão. É o começo de uma reflexão aonde olhamos a destruição e podemos aprender com o processo e não fazer novamente. Escolher a paz e não a guerra. Escolher o diálogo e não se fechar. Então, essa obra, no fim, ela tem um encontro de 2 pessoas no centro dela. Eu recrio essa composição da Guernica, aproveitando as estruturas e algumas composições, mas falando do World Trade Center, esgarçando a bandeira dos Estados Unidos, enfim. Eu tento retratar aquele momento da queda das torres, da agonia do ser humano. Retratar, materializar ela naquela obra. Então, essa foi uma obra contundente que começou de um diálogo próprio meu e teve uma segunda, que é uma videoinstalação chamada Follow My Voice, Seguindo a Voz, que é a história de um sobrevivente do World Trade Center, aonde eu consegui colocar ele num estúdio junto com um cinematógrafo amigo meu, um cineasta, o Pedro Carvajal, e a gente remontou toda uma estética em volta disso, né? E é uma peça extremamente surreal, né? Aparece essa uma escultura como se fosse o Godzilla, uma referência ao Godzilla do novo milênio, né? Enfim, mas a voz de fundo é a história desse cara, de como ele sobrevive. Dessas 2 obras, esse projeto foi se transformando completamente, porque ele virou um livro chamado Beautiful Ashes, onde eu criei uma série de obras e eu começo a falar. E eu entrei em contato com esse poder da arte, como as pessoas se sentiam extremamente expostas, emocionais, né?
E eu acho que um dos marcos desse acontecimento é mostrar a fragilidade do ser humano, como somos frágeis, né? A gente acha que de repente está em um lugar, ou numa cidade, ou por ter um cargo, ou isso ou aquilo, que somos indestrutíveis. E essa não é a realidade do ser humano. E esse ataque do World Trade Center revela uma fragilidade, né, novamente, da condição do ser humano. E aí existem dois momentos muito profundos desse projeto. Um é onde eu tive acesso a pedaços da viga do World Trade Center, aonde eu resisti por mais de 2 anos a mexer com esse material. E aí eu resolvi. E no livro a gente também está mostrando isso, aí eu entrando, fazendo cortes dos pedaços. E quando eu comecei a expor isso, aconteceu uma coisa muito poderosa, muito forte. As pessoas chegavam perto, ou punham a mão ou perto e choravam. Aquilo trazia uma lembrança muito forte. É como se aqueles pedaços tinham materializado algo profundo de uma passagem histórica horrível e tão recente. E aquilo foi um momento assim importantíssimo, que eu entendi que eu precisava continuar esse projeto. E aí o segundo momento foi que eu, depois de alguns anos que eu tinha já lançado o livro e tudo, eu continuava tendo repórteres. Eu fui nos artistas que foi a mídia veio atrás, queria saber. Eles queriam saber principalmente por que eu trouxe a Guernica para falar do World Trade Center. E a resposta era muito simples. Eu simplesmente dizia, o homem, infelizmente, tem um poder incrível de reinventar a guerra, de reinventar diálogos de guerra. E essa reflexão antropológica e histórica tem que existir, senão nós vamos criar mais guerras. E por isso que esse livro tem um capítulo com a poesia, o crítico de arte, amigo meu, com muito carinho, George Nelson Preston, e ele escreve uma poesia que está publicada no livro anterior, publicamos novamente nesse livro, chama Existe uma Aldeia Global. E no final ele faz uma referência nessa poesia dizendo, criaremos mais monumentos desses, fazendo uma referência que o homem tem esse poder de reinventar a guerra. Uma reflexão profunda. Eu acho que foi um momento e ainda é um momento de reflexão muito recente da história, onde a gente precisa realmente pensar em questões históricas e antropológicas. E nesse momento eu comecei a ter ligações e jornalistas, eles me perguntavam, e aí? Da onde vai esse trabalho? E aí naquele momento eu falei, olha, a resposta não está mais comigo. A resposta a gente tem que pesquisar nas gerações que estão crescendo agora. Esses jovens que são a geração pós-World Trade Center, pós-virada do milênio. Qual foi o impacto de tudo isso neles? Daí eu crio o projeto da obra Beautiful Ashes, que é essa pintura, se nasce o projeto Beautiful Ashes, onde eu começo a convidar estudantes a nível universitário para criar essas instalações, essas desconstruções e reconstruções do que seriam essas novas Guernicas da virada do milênio, baseadas nessas construções e nessa estética que eu usei na obra Beautiful Ashes. Esse é um projeto que viajou os Estados Unidos, veio para o Brasil, e a gente vai agora levar para a Europa, e eu quero daqui a uns anos lançar um livro sobre essa questão, né? O que é essa guerra? O que é essa Guernica contemporânea da virada do milênio? Duda, além de ser um grande artista, ele é um ser humano diferenciado. Qualquer que seja a sua crença, não sei qual é, se você é espírita, se você é católico, se você é cristão, como ele é, você tem que admitir e entender que o Duda é um espírito de luz, é um espírito diferenciado. E isso faz aquilo que você perguntou, né? Se ele tem um dom, se ele tem um talento. Mas dom e talento não são suficientes para fazer um grande artista. Precisa desse algo a mais. Um grande artista precisa de dom, de talento e muito trabalho, e muita vontade, e uma crença fundamental na importância da arte como a linguagem universal, da arte como o único caminho da paz, da arte
como o único caminho de comunicação possível entre os seres humanos e comunicação universal. Como se a arte, indo lá para trás, para a Bíblia, né, para a Torre de Babel, como se a arte fosse a linguagem que a humanidade falava antes da Torre de Babel. Para mim, isso é Duda Penteado. É o meu primeiro livro lançado com patrocínio no Brasil depois de quase 20 anos, com uma equipe toda brasileira, a Carlinha da Ring Produções, tem toda a equipe do Reação Natural, do Grupo Reação Natural. É um produto totalmente brasileiro que fala da minha história, de quando eu fui embora, toda a minha jornada nos Estados Unidos e agora trazendo toda essa experiência para o Brasil e já com alguns projetos. E para acrescentar isso, o meu pai nasceu aqui na Pamplona, cresceu aqui na região da Paulista, estudou no São Luís, trabalhou na Paulista e hoje a gente está aqui nessa livraria que é a maior da América Latina, no coração da Paulista. Então eu acho que tem um significado muito importante e é o meu primeiro livro que ele está primeiro em português, depois em inglês. Uma coisa que nunca tive a chance, porque lá fora para você divulgar o trabalho, o inglês e o espanhol que conta, né? A nossa língua portuguesa é muito charmosa, poucos países falam, né? Deve ter 6 a 8 aí que articulam. Então é um livro super importante, tem uma gama de curadores trabalhando, tem 10, né? Metade brasileiro, metade dos Estados Unidos e é minha trajetória, né? De um brasileiro que já tem uma raiz forte nos Estados Unidos, mas para ser um cidadão global, você precisa reconhecer a sua raiz. E esse momento e essa livraria e toda essa equipe que é 100% brasileira está reconhecendo isso. É um grande prazer.